Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Pessoal, vamos combinar uma coisa? Todo mundo que passar por esse vídeo hoje vai se inscrever no canal e vai deixar o seu like. Tem vídeos aqui no canal, pessoal, que tem 200 mil visualizações, 300, 400 mil. Já pensou se todo mundo que tivesse assistido esses vídeos tivesse se inscrito no canal? A gente já estaria com a nossa comunidade aqui grandona. E isso é muito importante pra gente, pessoal, porque eu crio os vídeos aqui pra vocês e vocês se inscrevendo no canal, vocês sempre vão receber todos os novos vídeos. E é lógico que eu fico feliz com cada nova inscrição, porque é muito bom ter você aqui pertinho comigo. Então, combinado? Todo mundo que passar por aqui hoje que ainda não é inscrito, se inscreve e deixa o seu like, que ajuda também aqui na divulgação do canal. Mas agora, pessoal lindo, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Para entendermos o caso de hoje, nós vamos viajar lá para a Noruega. A Noruega, gente, é um país escandinavo que em seu território conta com grandes montanhas, geleiras e fiordes profundos. A capital do país é a populosa cidade de Oslo, que é uma cidade cheia de muitas áreas verdes e também museus. No Museu Estadual de Oslo, navios vikings preservados do século IX são exibidos com a intenção de manter viva a importante história do país. E, gente, toda vez que eu falo sobre a Noruega, eu não consigo deixar de lembrar da Iraci do ômega 3, que são tirados lá dos peixes das águas profundas da Noruega. Quem não é brasileiro não vai entender, eu sei que eu tenho muito inscrito aqui em português. Mas depois dá uma procurada no YouTube, a Iraci da Top Term e do ômega 3. É assim, um ícone brasileiro. Quem é daqui sabe do que eu tô falando. Mas enfim, agora nós vamos deixar a capital do país um pouco e viajar mais para o sul, em direção à cidade portuária de Kristiansand. Nessa cidade existe uma área chamada Beneheia. Beneheia, gente, é uma área de lazer que fica ao norte do centro da cidade de Kristiansand e tem colinas, lagos e florestas. A área de Beneheia foi dada aos cidadãos de Kristiansand pelo rei Christian IV da Dinamarca e Noruega, quando a cidade foi fundada em 1641. Nessa área existe um pequeno lago conhecido como Estampa. Trata-se de um lago popular para nadar com algumas pequenas praias e temperaturas agradáveis da água durante o verão. Em geral, pessoal, Beneheia ou Baneheia, não sei como se pronuncia direito, é usada para caminhadas ou corridas durante a primavera, verão e outono, e pode ser usada para esquiar durante o inverno quando há neve suficiente para isso. Inclusive, algumas partes da área são acessíveis até mesmo para usuários com mobilidade reduzida. Bom, toda essa paz, calmaria e tranquilidade seriam abruptamente interrompidos no ano de 2000, ano em que Beneheia ganhou os noticiários dos maiores jornais de circulação internacional e agitou o país, deixando a população alvoroçada por bastante tempo. No dia 19 de maio de 2000, duas garotinhas chamadas Stine Sophie Stortrosnen, de 8 anos de idade, e sua amiguinha Lena Slogendal Paulsen, de 10 anos de idade, estavam visitando seus pais, que por coincidência moravam no mesmo condomínio de apartamentos, muito perto do parque de Beneheia. Só para deixar claro, gente, tanto os pais da Sophie quanto os pais da Lena eram separados, e ambas moravam com suas mães. A Sophie morava com sua mãe no bairro de Grimstad, e a Lena morava com sua mãe ali mesmo, em Kristiansand. E como eu acabei de dizer, na sexta-feira do dia 19 de maio de 2000, as duas meninas estavam visitando seus pais, que moravam no mesmo bloco de apartamentos pertinho de Beneheia. De acordo com sites de previsões climáticas, em maio na Noruega, o sol nasce por volta das 4h30 da manhã e se põe por volta das 9h30 da noite. E muito por conta disso, as pessoas costumam fazer caminhadas e piqueniques nos parques. A Sophie e a Lena combinaram de nadar juntas no pequeno lago Estampa, que não era muito longe de onde os pais das meninas moravam. As meninas saíram de casa por volta das 6h15 da tarde
e estavam muito alegres e felizes por aproveitar aqueles momentos juntas, principalmente com aquela natureza exuberante. Mas lamentavelmente as duas crianças nunca mais voltaram com vida para casa. Seus pais ficaram preocupados quando escureceu e nenhuma das duas tinha retornado. Aquela é uma região muito calma e tranquila. Todos se conhecem e casos violentos são bastante incomuns. A primeira preocupação que surge é justamente que as crianças tenham se perdido ou algo do tipo. Enfim, quando o relógio marcou 11 horas da noite e ninguém tinha notícias das garotas, os pais entraram em contato com as autoridades locais e relataram o desaparecimento. E na sequência, uma grande operação de busca foi iniciada. Naquele mesmo dia, a polícia acionou as unidades caninas e começaram a fazer buscas na área. Logo na manhã seguinte, diversos voluntários da Cruz Vermelha norueguesa entraram nas buscas e rapidamente o número de pessoas procurando pelas meninas cresceu exponencialmente. Como é de se imaginar, em poucas horas o caso ganhou as mídias e os jornais iniciaram uma sequência de notícias sobre o caso e passaram a entrevistar policiais, bombeiros, voluntários e a cada hora que passava, novas notícias eram despejadas sobre o público, sendo que muitas notícias não eram verídicas. E muitas delas vinham de fontes não oficiais e não muito confiáveis, mas foram o suficiente para manipular a opinião pública, e acontece que muito tempo depois as emissoras foram bastante criticadas, e logo mais a gente vai entender o porquê disso. Bom, nos próximos dias a Força Tarefa contou também com mergulhadores que vasculharam os lagos da região e também helicópteros especiais da polícia foram chamados para fazer a varredura aérea. Além de tudo isso, o plano de salvamento das autoridades contou também com montanhistas voluntários que se prontificaram a escalar os penhascos íngremes, ao mesmo tempo em que o corpo de bombeiros verificava as costas. Em poucas horas, os noticiários estavam divulgando quem foram os últimos a ver as meninas com vida. 2 estudantes universitários procuraram a delegacia e contaram aos investigadores que estavam nadando ao mesmo tempo que as duas garotas. Eles revelaram que saíram do local por volta das 7 da noite, mas que avistaram as meninas que continuaram nas águas. E assim as autoridades concluíram que eles foram os 2 últimos a verem as duas com vida. Na madrugada de sábado para domingo, as autoridades instalaram um total de mais de 15 pontos de escuta eletrônica ao redor do parque. Esses aparelhos são capazes de detectar pequenos ruídos imperceptíveis ao ouvido humano. Dessa forma, se as meninas estivessem machucadas em algum lugar da colina, mesmo um choro baixo poderia facilmente ser detectado pelo aparelho durante a noite. Embora as autoridades e os voluntários estivessem dando o seu melhor nessa busca, os resultados estavam demorando a aparecer, tanto que em 21 de maio de 2000, 2 dias após o desaparecimento, a polícia ampliou a busca e incluiu todos os bosques e lagos adjacentes, além de mobilizar até mesmo os militares, que trabalharam com bastante energia vasculhando jardins, garagens, barcos, ônibus, balsas, trens e até táxis. Os helicópteros foram equipados com câmeras de busca de calor, mas no final das contas ninguém encontrou nenhuma pista sobre o possível paradeiro das meninas. Existe um detalhe bastante curioso nesse caso. É claro que quem procura acha, e muitas vezes acha não exatamente o que está procurando, né? Tinha tanta gente procurando por toda parte que quase 3 dias após o desaparecimento, a polícia anunciou a descoberta de um esqueleto humano perto de um rio, mas rapidamente disseram que era improvável que fosse de qualquer uma das meninas. Após a conclusão das devidas análises forenses, ficou comprovado que o corpo pertencia a um paciente que tinha escapado do hospital psiquiátrico alguns anos antes. No dia 23 de maio de 2000, por volta das 5 horas da tarde, a polícia encontrou algumas roupas ensanguentadas escondidas numa camada de musgo. A área foi rapidamente isolada pela polícia com o apoio de militares da Guarda Nacional. Naquela mesma noite, por volta das 8h30, os jornais estavam bombardeando o país com a triste notícia de que a polícia confirmou
que as duas meninas foram encontradas. Suas vidas foram tiradas naquele local. O país inteiro parou com aquela notícia e até hoje o Parque Beneheia é conhecido como o parque onde as duas crianças foram assassinadas. O relatório do patologista forense comprovou que as duas foram amarradas, violadas, estranguladas e sofreram diversos golpes de faca até que perdessem as suas vidas. Com a descoberta dos corpos, as autoridades abriram oficialmente uma investigação de assassinato e designou seus melhores detetives para investigar esse caso. Mas a tarefa dos profissionais estava longe de ser fácil, e após mais de 200 denúncias, não havia nenhuma pista e, portanto, nenhum suspeito. A repercussão do caso chegou aos jornais europeus e norte-americanos, e em poucos dias o primeiro-ministro, Sr. Jens Stoltenberg, e também a ministra da Justiça, Sra. Hanne Harlem, deram entrevistas e garantiram que os investigadores teriam tudo o que precisassem para solucionar esse caso o mais rápido possível. Entre os possíveis suspeitos interrogados pelas autoridades estavam ex-criminosos sexuais, estupradores, condenados, assassinos, condenados e até mesmo alguns pacientes psiquiátricos que tinham escapado de uma instituição localizada na região do parque. O diretor do Serviço de Investigação Criminal afirmou algumas semanas depois que um dos cenários possíveis era de um agressor que estava viajando, ou seja, que estava apenas de passagem pela área. Mas essa teoria foi rapidamente confrontada pelo professor e psiquiatra forense Sr. Berthold Grunfeld. O professor alegou que após suas análises, ele chegou à conclusão de que o assassino provavelmente era um homem adulto na faixa dos 30 anos de idade, sem antecedentes criminais e morador da região, alguém acima de qualquer suspeita. A análise do professor foi defendida pelo psiquiatra forense Kjell Noreik, que além de concordar com a análise do Dr. Berthold, acrescentou que o agressor provavelmente não tinha nenhuma doença mental grave e estava totalmente consciente de suas ações. Algumas semanas depois, o departamento emitiu uma nota dizendo que sua principal teoria era que provavelmente existiam dois agressores que juntos planejaram os ataques com antecedência. Os oficiais explicaram que seria difícil para um homem sozinho conseguir controlar as duas meninas. Por isso, eles defendiam a ideia de que deveriam procurar por dois homens. Entretanto, um mês depois, o serviço de inteligência da polícia norueguesa compôs um perfil para o assassino e anunciou acreditar que deveriam procurar por apenas um agressor. O serviço de inteligência da polícia de Oslo, capital do país, enviou uma equipe para ajudar os investigadores de Kristiansand. E quando chegaram na cidade, se depararam com uma cena bastante estranha. Havia uma bagunça generalizada e as autoridades queriam prender dois rapazes. Eles eram dois amigos íntimos que estavam sempre um na casa do outro e eram amigos desde a infância. Jan Helge Andersen, de 19 anos de idade, e Viggo Kristiansen, de 21 anos de idade, estavam na mira da polícia local, mas os investigadores de Oslo impediram que os dois fossem presos, porque ao analisar as provas que a polícia local apresentou, não encontraram evidências suficientes para justificar a prisão. Mas alguns dias depois, o resultado dos testes de DNA que os oficiais tinham solicitado retornaram. E houve correspondência entre o material genético do Jan Helge e o DNA encontrado na cena do crime. Depois de vigiá-lo por mais de 48 horas, finalmente, no dia 13 de setembro de 2000, Jan Helge Andersen foi preso e acusado de duplo homicídio. Ele era um cara normal, nunca teve sérios problemas de comportamento e não tinha antecedentes criminais. Estranhamente, algumas horas depois, Viggo Kristiansen foi preso, mesmo que as autoridades ainda não tivessem nenhuma evidência contra ele. Jan Helge negou ter participado do ataque, mesmo quando confrontado com os testes de DNA. E o que aconteceu em seguida foi muito esquisito e mais tarde foi bastante criticado pelas autoridades internacionais.
O responsável pelo interrogatório, Sr. Geir Hansen, sugeriu que o próprio Jan Elge poderia ser uma vítima no caso, e que o Viggo Christiansen poderia ser o participante mais ativo. Ele meio que jogou no ar, sabe? Tipo assim, talvez você não tenha sido o principal nesse caso, talvez o Viggo tenha planejado tudo. E foi aí que o Jan Elge admitiu ter tirado a vida de uma das meninas e acusou o Viggo de ter tirado a vida da outra garota. Jan Elge continuou falando e explicou que os dois planejaram um ataque em detalhes, por várias semanas, e passaram de bicicleta pelo parque naquele dia, procurando por vítimas aleatórias, e foi quando eles avistaram as duas meninas nadando. Jan Elge terminou seu depoimento contando que depois de atrair as meninas para a floresta, atuou como vigia, enquanto Viggo abusava das duas meninas. E que no final de tudo, ele foi forçado a tirar a vida da Lena, porque estava com medo de que ela gritasse. De acordo com essa versão dos fatos, o Viggo teria sido responsável por tirar a vida da Sophie com a faca, enquanto ela tentou escapar. Gente, eu sei que essa história é bem esquisita, mas ele disse ainda que o Viggo era dominante e gostava de dar ordens, e que foi ameaçado pelo amigo, e que se não ajudasse, ele mesmo perderia sua vida. Obviamente, o Viggo Christiansen negou ter qualquer tipo de envolvimento no falecimento das meninas. O tribunal determinou que os dois fossem submetidos a uma avaliação psiquiátrica com profissionais a serviço da justiça, e em poucas semanas o relatório concluiu que ambos eram sãos e aptos a serem julgados por seus atos. É claro que os noticiários desenharam os dois como dois monstros, e muitos jornais sensacionalistas fizeram o desserviço de condená-los antes mesmo que a justiça fizesse o seu papel. É aquele negócio, né, gente? Ninguém é culpado até que se prove o contrário, mas os noticiários já tinham manipulado a opinião pública, e o destino dos dois já estava decretado. Tanto que no dia 28 de setembro, o Viggo foi transportado às pressas para uma prisão fora da cidade, porque uma multidão organizada pela internet começou a se reunir na rua em frente ao tribunal com a intenção de invadir o local e fazer justiça com as próprias mãos. O julgamento da dupla começou no dia 23 de abril de 2001. A promotoria acusou os dois de crime de estupro e assassinato premeditado em primeiro grau. Além dessas acusações, o Viggo foi acusado também de ter se relacionado com uma garota menor de 13 anos, quando estava com 15 anos de idade. Foi acusado também de se envolver com um garoto também menor de 12 anos. E por último, foi acusado de olhar para uma mulher pela janela enquanto ela estava se trocando. Não se sabe ao certo qual era a intenção da promotoria ao apresentar de forma inédita essas acusações todas. Mas enfim, o Viggo Christiansen confessou que havia se relacionado com a tal menina quando ele tinha 15 anos. Também admitiu que olhou pela janela e ficou observando a tal mulher trocar de roupa, mas negou que tenha abusado de um garoto menor de 12 anos. A mãe do Viggo testemunhou para a promotoria e disse que o rapaz teve uma infância difícil e sofreu muito bullying na escola. Disse ainda que ele abandonou os estudos e que tinha acessos de raiva. O promotor Edward Dow desenhou Viggo como um psicopata extremamente violento, obcecado por pornografia e relações não consentidas. Ele chamou para o banco das testemunhas 2 psiquiatras forenses que disseram ao tribunal que o rapaz era intelectualmente bastante simples e incapaz de compreender termos e expressões do dia a dia. Por outro lado, eles concluíram ainda que ele não tinha nenhuma doença mental grave, mas sim um transtorno de personalidade emocional instável. No final das contas, o Viggo permaneceu firme e se declarou inocente das 2 acusações no caso das meninas. Já o Jan Elge Andersen, ele se declarou culpado de uma acusação de violência íntima e uma acusação de assassinato em segundo grau. O promotor lembrou ao tribunal de que o Jan Elge mudou sua história várias vezes durante o interrogatório
e que por isso não era uma boa pessoa. Inclusive, ele nunca demonstrou sinais de remorso. No final das contas, gente, tanto o depoimento do Jan Elge quanto os noticiários sensacionalistas foram os responsáveis pelo veredito do Viggo. E eu vou contar para vocês a história que foi trazida pela promotoria e que convenceu o júri. De acordo com essa explicação dos fatos, quando as meninas, a Lena e a Sophie, estavam voltando para casa, elas encontraram os dois amigos, Viggo Kristiansen e Jan Elge Andersen, que estavam andando de bicicleta ali pelo local. O Viggo estaria fingindo procurar por seu gatinho, que estava supostamente desaparecido, e elas caminharam com eles até um lugar isolado. Os promotores explicaram que primeiro as meninas foram obrigadas a se despir e na sequência atacadas pelo Viggo. A participação do Jan Elge teria vindo na sequência, quando ele aproveitou o momento e abusou da Sophie. Depois do ataque, o Viggo teria tirado a vida da Lena utilizando uma faca. Após uma discussão entre os dois agressores, Jan Elge teria se sentido coagido e então avançou e tirou a vida da Sophie, enquanto ela era segurada pelo Viggo. Os dois homens cobriram os corpos com vegetação local e esconderam entre as rochas. Depois eles voltaram para suas casas e planejaram um álibi para a hora dos assassinatos. O Viggo deveria dizer que estava em sua oficina e o Jan Elge diria que estava correndo. Viggo Kristiansen foi considerado culpado de todas as acusações e sentenciado a 21 anos de prisão. Jan Elge Andersen foi condenado a 19 anos de prisão. O veredito foi de que o Viggo Kristiansen foi o principal idealizador dos crimes. Os psiquiatras a serviço do tribunal concluíram que o Viggo tinha um distúrbio de personalidade grave, provavelmente transtorno de personalidade limítrofe. Logo que a sentença foi lida no tribunal, um canal de notícias gravou a reação do Viggo. Ele deu um sorriso enquanto mascava chiclete. Essa filmagem foi exibida no noticiário noturno e as mídias diziam que ele era um monstro e aquelas coisas todas que vocês já devem imaginar. O Viggo deu uma entrevista logo na sequência e explicou que aquele sorriso foi de desespero e que ele estava incrédulo. Ele alegou não acreditar que a justiça norueguesa poderia ter caído em uma armação tão patética quanto a que seu amigo Jan Elge tinha acabado de montar. Ele se defendeu dizendo que era inocente e entrou na justiça contra a emissora de televisão. Mais tarde, esse processo foi arquivado e a justiça entendeu que o canal em questão não feriu nenhuma lei. É importante dizer que o Viggo Kristiansen não recebeu uma sentença de prisão comum, mas uma sentença na qual existia uma custódia definitiva, que só permitiria sua soltura mediante o entendimento de um juiz distrital. Basicamente, foi como se ele tivesse pegado uma pena de prisão perpétua, por teoricamente representar um risco à sociedade. O Jan Elge Andersen, gente, saiu em liberdade condicional em janeiro do ano de 2016, após cumprir pouco mais de 14 anos de sua pena. Bom, mas vamos falar um pouco mais sobre o Viggo. Ele sempre se declarou inocente e nos anos seguintes tentou por diversas vezes que o caso fosse reaberto. No total, foram 6 tentativas de reabertura e também mais 2 recursos nos tribunais superiores. Em 2010, por exemplo, a advogada de defesa conseguiu localizar as amostras de DNA e solicitou uma reanálise. Os resultados mostraram que não havia qualquer indicação de que as meninas tivessem sido abusadas por 2 homens diferentes. Ela protocolou mais alguns recursos e, finalmente, na primeira quinzena de fevereiro de 2021, o pedido de reabertura do caso foi votado pelo Tribunal Superior e o resultado foi favorável à defesa. Com isso, todo o processo foi transferido para a jurisdição do Ministério Público de Oslo para uma nova investigação. O primeiro ponto controverso no processo foi justamente o interrogatório do Jan Elge, no qual o interrogador meio que deu dicas de que a polícia estava procurando 2 agressores e chegou a citar o nome do Viggo, guiando o interrogado a responder perguntas sugestivas na intenção de colocar a culpa em outra pessoa e limpar a própria pele. Sobre isso, a defesa explicou que a polícia já tinha o DNA do Jan, mas como foram orientados a procurar por 2 agressores,
eles pressionaram o rapaz a culpar o seu amigo, porque sabiam que eles eram grandes amigos e que estavam sempre juntos. E funcionou, porque o rapaz mordeu a isca e colocou logo a culpa no seu melhor amigo, o amigo da onça, né, gente? Ainda de acordo com a defesa, isso aconteceu porque a polícia estava sendo pressionada a apresentar logo os culpados pelos ataques, e assim dar uma rápida satisfação à sociedade. As autoridades de Oslo descobriram rapidamente outro buraco na investigação inicial. O celular do Viggo foi detectado às 19 horas e 24 minutos, 19 horas e 37 minutos e 20 horas e 20 minutos se conectando a uma antena de telefonia que não tinha cobertura em nenhuma região do Parque Benerreia. Os relatórios da empresa, entretanto, não conseguiram concluir com exatidão onde o celular do rapaz estava, e por conta dessa dúvida, as autoridades decidiram ignorar esse fato, mesmo que tivessem sido alertadas por um especialista em telecomunicações do próprio departamento de polícia, que avisou que era bastante possível que o celular estivesse longe do parque. Alguns jornalistas que acompanharam o caso disseram que foi fácil para a polícia ignorar totalmente esse detalhe, porque eles já estavam convencidos de que o Viggo era o culpado. Ao reanalisar o que foi dito pelas testemunhas durante o julgamento, a nova equipe de investigações percebeu um detalhe interessante no testemunho da mãe do Viggo. Ela disse que viu seu filho chegando na noite dos assassinatos e o horário que ela citou não correspondia ao horário dos ataques. Além disso, a antena de comunicação na qual o celular do Viggo se conectou estava mais próxima à casa do rapaz do que ao parque onde o crime ocorreu. Foi necessário repassar todos os depoimentos, inclusive de pessoas que não testemunharam no julgamento. E foi descoberto o depoimento de um piloto de uma companhia aérea que tinha uma escala na região. E então ele foi para o Parque Benerreia para tomar um ar fresco. Ele disse ter avistado um homem junto com duas meninas entre 19 horas e 40 minutos e 19 horas e 45 minutos. E a descrição das cores e modelos de roupas que os três vestiam combinavam com as roupas que o Jan Elge e as duas meninas estavam vestindo na ocasião. Não se sabe exatamente o porquê, mas o piloto não foi chamado para testemunhar no julgamento. Ainda falando sobre as correspondências de DNA, na época do julgamento, o tribunal tinha sido informado que existiam dois conjuntos de perfis de DNA da área do crime. Um perfil que correspondia ao Jan Elge Andersen e outro perfil que correspondia a 54% da população masculina norueguesa, incluindo o Viggo Kristiansen. É óbvio que essa prova era totalmente subjetiva, mas para reforçar a ideia de que a polícia estava sendo rápida e efetiva em seu trabalho, o chefe da investigação na época, Sr. Arne Pedersen, disse em entrevista que o material conectou o Viggo aos assassinatos, com 100% de certeza. A gente sabe que isso caiu como uma bomba na mídia e os jornais passaram a chamar o Viggo de monstro e outros adjetivos que eu nem vou falar aqui. Tanto é verdade que durante o julgamento a defesa tinha tentado lembrar o júri dessa inconsistência, mas quando eles disseram que o material poderia estar poluído e que as evidências em si eram muito incertas, os membros do júri se inclinaram para trás em suas cadeiras, sorriram e cruzaram os braços, como se tivessem acabado de ouvir o maior absurdo de suas vidas. No ano de 2010, laboratórios da Suécia, Noruega e Inglaterra testaram novamente as amostras biológicas originais armazenadas no Instituto Forense da Noruega. Todos os laboratórios relataram que as amostras tinham um perfil de DNA positivo do Jan Elge Andersen, mas nenhuma correspondência para o Viggo Kristiansen. Em junho de 2020, a Comissão Norueguesa de Revisão de Casos Criminais pediu a um homem chamado Fredrik Torp Petersen, que é especialista em DNA com PhD em Biologia, que considerasse a validade das evidências de DNA. A conclusão foi que a evidência era muito fraca para dizer qualquer coisa sobre o número de agressores e não deveria ter sido, em hipótese alguma, apresentada a um tribunal. A equipe de defesa apresentou um relatório e conversou com a mídia.
Tanto para a defesa quanto para alguns jornalistas investigativos mais sérios, estava claro o porquê que o Viggo estava na cadeia. A Noruega é um país calmo e tranquilo, com índices de criminalidade bastante baixos. O Parque Benerheia é muito conhecido na região e frequentado por milhares de pessoas durante o ano. O caso das meninas Lena e Sophie abalou o departamento de polícia, que não estava acostumado a lidar com problemas dessa magnitude. O departamento se sentiu pressionado pelos jornais e sufocado pela pressão pública, e o alívio veio quando a amostra de DNA retornou compatível com o Jan Elge. Mas havia um problema. O alto escalão do departamento já tinha se convencido de que eram 2 agressores, e não apenas um. Motivado pela pressa em solucionar o caso, o interrogador acabou cometendo falhas grotescas, como dizer ao Jan Elge que as autoridades estavam procurando por 2 homens. Muito pior que isso, entretanto, foi o fato dele mencionar o nome do Viggo, o que, de acordo com especialistas em interrogatórios, foi uma atitude antiprofissional que demonstra desespero e imperícia. A verdade é que todos na vizinhança sabiam que o Jan Elge e o Viggo eram melhores amigos e estavam juntos para cima e para baixo. E também era notório que o Viggo era um pouco diferente. Muitos diziam que ele era meio esquisito. A defesa acusou o departamento de saber previamente que o rapaz tinha alguns problemas psicológicos e por isso citou o nome dele no interrogatório. O Jan Elge acabou abrindo a boca e colocou a culpa majoritariamente no melhor amigo. Dali em diante, os policiais começaram a procurar motivos que colocassem o rapaz na cena do crime e ignoraram totalmente os depoimentos que poderiam provar o contrário. Inclusive, a defesa explicou que não conseguiam entender o porquê as autoridades se fixaram na ideia de 2 agressores. Afinal de contas, eram 2 crianças e elas fariam tudo o que o Jan Elge ordenasse. Bastava que ele dissesse. Inclusive, o relatório do legista apontou que elas foram amarradas. Então, seria plausível que um homem tivesse agido sozinho. Um jornalista optou que não era como se o Jan Elge estivesse lidando com 2 adolescentes, ou mesmo 2 adultas, mas sim 2 crianças que ele poderia facilmente distrair, conduzir e manipular. As demais amostras de DNA eram incertas e não provavam nada, mas os oficiais se agarraram à hipotética chance de haver algum fio de correspondência com o Viggo e disseram isso ao público. Na verdade, quando o julgamento começou, o destino do rapaz já estava traçado, porque a mídia tinha rotulado o jovem como o monstro de Benerheia. As autoridades tinham encontrado algumas outras provas para validarem a caricatura de monstro frio e perverso, quando apresentaram uma queixa de uma moradora que acusou o jovem de tê-la observado enquanto trocava de roupas e mais 2 outras acusações de abusos contra menores. O Viggo chorou muito como um bebê durante todos os dias do julgamento, sempre alegando inocência e pedindo perdão aos familiares das vítimas. Jan Elge, por outro lado, permaneceu frio e inerte durante todo o julgamento, mas não havia nada o que fazer. O Viggo foi condenado e assim que entrou na prisão, passou a ser acompanhado por um psicólogo. Esse profissional admitiu em seu relatório que tinha inicialmente certeza absoluta de que o rapaz era culpado, porque inicialmente estava se baseando em tudo que ouviu no tribunal. Mas após algumas sessões, ele deu um passo atrás e disse já não ter mais certeza disso. Na data da entrega do seu relatório, ele concluiu que o Viggo não tinha tirado a vida de nenhuma das meninas. Esse relatório foi totalmente ignorado pela promotoria. A nova defesa do Viggo concluiu essa entrevista dizendo que os promotores da época dos assassinatos tinham medo de mostrar ao mundo a fragilidade do sistema criminal da Noruega, e por isso foram rápidos em encontrar 2 suspeitos, processá-los e condená-los, antes que o resto do mundo percebesse o quanto eles eram ineficientes em casos criminais complexos. E que agora, depois de tudo, o mundo finalmente iria descobrir a verdade. A Suprema Corte da Noruega ordenou a soltura imediata do Viggo Kristiansen no dia 1º de junho de 2021,
com um pedido de desculpas formal assinado por todos os juízes daquela categoria. Ele deixou a prisão antes da meia-noite daquele mesmo dia. 4 meses depois, com as provas irrefutáveis da inocência do Viggo, o representante do mais alto escalão do Ministério Público da Noruega desculpou-se publicamente com o homem, que a essa altura estava com 42 anos de idade. Na sequência, outros representantes vieram a público falar sobre suas falhas, incluindo o diretor da inteligência da polícia, o Ministério Público de Agder e do Distrito Policial de Agder, que auxiliaram ativamente na investigação do caso. Mas a defesa não se contentou apenas com os pedidos de desculpas e moveu um processo milionário contra o Estado, na época fixado em 30 milhões de coroas norueguesas. Esse valor a princípio parece muito alto, mas se considerarmos que o salário mínimo na Noruega varia entre 30 a 60 mil coroas norueguesas e que ele ficou pouco mais de 20 anos preso, então a indenização não está tão absurda assim. Na verdade, está num valor bastante justo. Cerca de um ano depois, em outubro de 2022, a ministra da Justiça ordenou uma apuração completa de todas as instituições que trataram desse caso. Isso significava, na prática, que alguns funcionários que até aquele momento estavam satisfeitos apenas com pedidos de desculpas em mídias nacionais estavam correndo risco de terem seus contratos de trabalho rescindidos. Alguns dos jornais de maior circulação do país também emitiram notas públicas, reconhecendo seus erros durante todo o processo de investigação. Para encerrar esse caso, gente, eu quero lembrar vocês que o Jan Helge Andersen saiu em liberdade condicional no ano de 2016, lembra? Ele teve na época o direito de mudar o seu nome e se mudou para uma cidade não divulgada. Bom, no final do ano de 2022, após todo o alvoroço em torno da soltura e absolvição do Viggo, o diretor do Ministério Público de Oslo disse em entrevista que haveria uma nova investigação sobre o Jan Helge, mas que não tinha prazo para se iniciar, até porque, como eu acabei de dizer, a ministra da Justiça abriu um processo interno para apurar todos os envolvidos nesse caso. E isso pode levar anos. Então, se o Jan Helge for mesmo investigado mais uma vez, com certeza não será pela mesma equipe. O que os jornalistas de todo o país acreditam é que o suposto novo processo pode demorar anos e não há amparo legal para uma nova prisão. Ou seja, as leis criminais da Noruega dificilmente vão determinar no futuro que o Jan Helge volte para a cadeia, e que o máximo que pode acontecer será ele viver em liberdade condicional para o resto da sua vida. De maneira geral, para a sociedade norueguesa, o que ficou foi uma sensação amarga de impunidade e injustiça, causados principalmente pelo desespero das autoridades em solucionar um caso tão delicado e que merecia cuidado e deveria demorar o tanto que fosse necessário, mas que tivesse um desfecho correto. Eu, gente, penso que esse povo é muito hipócrita, isso sim, porque ficaram pressionando as autoridades para resolver logo o caso, já tinham até condenado o garoto antes mesmo do julgamento acontecer, e depois de anos, quando viram que deu tudo errado, foram falar que a polícia errou e que deveriam ter feito tudo sem pressa e demorado o tempo que fosse necessário. Mas é aquela coisa, né? É difícil lidar com a opinião pública, ainda mais quando há influência de jornais sensacionalistas. E vocês, o que vocês acharam desse caso? Inclusive, pessoal, a Noruega tentou esconder esse caso para sempre. Eles querem abafar toda essa história e não se fala mais muito nisso por lá, tá bom? Bom, pessoal, para quem ficou até aqui comigo, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.